do Campeonato Brasileiro para entender a importância desse duelo entre Grêmio e São Paulo, porque o Grêmio ganhando, ele vai a 26 pontos e fica a 2 rodadas perfeitas de chegar no Flamengo. O São Paulo ganhando, ele passa. Depois de 3 anos pode voltar à liderança. E empatando, o São Paulo já dormiu na liderança esse ano, né? Mas sábado, terminar uma rodada inteira faz 3 anos. E empatando, o São Paulo fica a 1 ponto do Flamengo. Então, como é o jogo de mais apelo, pelo menos antes de a bola rolar na rodada de hoje, a gente vai fazer um quem é melhor aqui. Grêmio ou São Paulo? Jogador por jogador. Começa com os goleiros. Unanimidade. Groi ou Sidão? Marcelo Groi, fácil. O Sidão ainda vive um momento de instabilidade no gol do São Paulo. Quando ele tomou o 3º cartão amarelo, todo mundo comemorou que o Jean iria ter uma oportunidade depois, foi no jogo contra o Corinthians. Então o Sidão, que é bancado pelo treinador, porque o Aguirre diz que é jogador que treina bem, que se entrega, joga, e o Sidão treina muito bem, não só é titular como também capitão, mas ainda precisa melhorar nessa questão da segurança do gol. Você combinou antes com eles para falar que era unanimidade ou todo mundo vai acompanhar o André Hernan? Não combinei nada. Depois que me dedurou, o Pet não mas eu concordo. Nada. Tá bem. Mas concordo. Bom, 1-0 o Grêmio. Léo Moura ou Militão fazendo seus últimos jogos pelo São Paulo? Militão não conta, mas foi vendido. Vai jogar hoje. Vai jogar. Vamos analisar o contexto? Vai jogar. Quantos jogos mais joga o Militão? 4. Mas joga até a partida contra o Vasco no dia... São 4 jogos. A partir de hoje, mais 4. Não sei se joga o Léo Moura, viu? Talvez jogue o Leonardo. Tá, mas a gente a nossa escalação tem Léo Moura ou Militão? A escalação dele sempre então a gente está acostumado. Ele pegava a seleção da FIFA, não sei o que, sempre A gente está usando a prévia do Globoesporte.com. Léo Moura ou Militão? Eu vou falar algo que o Belete sempre falou, nosso companheiro, nosso amigo Belete, ele fala assim, futebol é momento. O momento do Militão é espetacular. Para mim, ele é um dos candidatos a ser lateral direito da Copa do Mundo. Léo Moura ou Militão? Mesmo que fosse o Leonardo, daria Militão. Pet? Léo Moura. Meu amigo. Tá bom, aí o critério do Pet. O Pet reclama que tem critério não importa. Eu já perguntei qual é o critério. Pet, aqui não é amizade. 2-1. Eu já ia perder, mas tanto faz. Eu volto agora, fácil. Um jogador que vive uma grande fase e outro que já está consolidado como mito. Jeromel ou Arboleda? Boa briga. Eu... Mesmo assim, acho o Jeromel um pouco mais no momento melhor. Eu coloco o Arboleda na frente. Acho que o Jeromel é o melhor zagueiro em atividade no Brasil. A briga é boa mesmo. O Arboleda, ele não só é hoje consolidado na equipe do São Paulo, mas também é um jogador importante no vestiário. É um cara muito agregador no vestiário. De uma maneira alegre, de uma maneira de contagiar ajuda europeia? O elenco. E assim, o Jeromel foi para a Copa do Mundo, reserva, tudo bem. Mas se a seleção do Equador fosse a Copa, o Arboleda seria titular da seleção. Mas aí seleção brasileira e equatoriana. Não, mas estamos falando de seleção. E o campeonato hoje do Arboleda, principalmente os últimos jogos, foram jogos melhores do que o do Jeromel. Eu não vi os últimos 2 jogos, né? Aliás, 2 jogos depois da Copa, acaba de chegar. E não conta, mas antes, né, Arboleda teve alguns jogos que falhou muito. Arboleda? Arboleda teve jogo que falhou muito. Não vou lembrar o jogo contra quem que deixa a bola passar nas costas dele. Eu sempre achei ele muito regular. Não, é regular, é bom, gosto. Ele oscila de boas. Temos aqui 2 votos para o Jeromel e 1 para o Arboleda. Você perdeu. A outra posição da zaga também acho que é uma briga boa. O Kahneman ou o Anderson Martins. Também interessante, jogadores diferentes, mas de muita qualidade também. E aí, Serginho? O Kahneman vive a melhor fase da carreira dele. Com certeza. Né? De longe. Ele está com um tempo de bote impressionante. Né? E o Grêmio usa muito isso. Não são zagueiros de espera, nenhum deles. Né? São 2 zagueiros que vão para comer a bola do jogador. Né? Acho que por conta desse lado mais completo do Kahneman, eu iria de Kahneman. Conjunto da obra, Kahneman, sim. Apesar do Anderson Martins, 2 excelentes partidas. Está muito bem o Anderson. Flamengo e Corinthians. Não vi. É uma briga boa mesmo. Tudo impressão é de arte pré-Copa.
Marcelo Oliveira ou Reinaldo, lateral esquerda? Não tem nem dúvida, acho que o Reinaldo, porque, assim, tudo bem que é o jogo de hoje, o Marcelo Oliveira é reserva, né? E o Reinaldo, os 2 gols no Clássico e as atuações, não tem nem o que discutir. Cara, eu, como sou um cara pão duro, sempre escalo o Marcelo Oliveira no Cartola porque ele é baratinho. E sempre me mostra porque ele é baratinho. Impressionante como ele não soma ponto no Cartola, Marcelo Oliveira. Eu vou te dizer o seguinte, Zé, que se você fizer essa enquete para a torcida do Grêmio, vai ser unânime, Reinaldo. Agora, que mudança também de visão que os São Paulinos têm do Reinaldo, desde que ele voltou de empréstimo para a Chape, né? Sim. Porque ele saiu meio que escorraçado. Totalmente, não, totalmente. E foi muito bem na Chape e volta agora muito bem no São Paulo também. Confiança. Eu acho que foi o melhor em campo, né? Dá para dizer isso no jogo, no Clássico, né? Talvez o melhor da rodada. Capitão contra capitão agora, meio campo, Maicon e Hudson. Maicon. É a volta do Maicon, né? É o principal jogador do Grêmio, o jogador que dá o tempo do time. O Hudson veio do Cruzeiro com uma ótima temporada lá no Cruzeiro, no time mineiro. Chegou no São Paulo, teve que buscar a vaga na equipe titular, porque tinha Petros e Jusilei, e ainda tinha o Lisiero numa ótima fase. Ele era a 4ª opção. Tá subindo, mas não chega hoje perto do Maicon, que é no conjunto da obra, e a importância que o Maicon tem no time do Grêmio hoje. Enorme. Cícero ou Lisiero? Lisiero. Eu vou de Lisiero também. Pelo talento, pela chegada na base, mesmo perdendo o pênalti no estadual contra o Corinthians, não se abalou. E o Cícero é um jogador experiente, mas é um jogador que pula de clube em clube. E não se firma em nenhum clube. E não se firma em nenhuma Apesar de ser jogador Uma posição bem lembrado. É sempre uma promessa interna que vem, não dá certo, não muda a posição, um jogador e não é ruim. É um jogador de confiança do Renato. E não é ruim. Olha aí, não é ruim. É um agora, jogador, mas... no último jogo contra o Vasco, o Renato, na entrevista, fala, né? Olha, tem alguns jogadores aqui que não entenderam a importância, coisa e tal. Sem saber, eu acho que ele estava falando. Um desses 4 que ele falou era o Cícero, ele fez uma partida muito ruim contra o Vasco. Ok. Ramiro ou Rojas? Seguindo no meio campo. Acho que o Rojas ele chegou e não sentiu a camisa do São Paulo. Não sentiu o peso de jogar num clube como São Paulo, da necessidade de resultados do torcedor. Chegou muito à vontade, foi uma aposta do Aguirre. Momento, eu vou de Rojas. Que pergunta difícil, porque se a gente pegar individualmente, eu acho que eu iria de Rojas também. Se a gente pegar coletivamente o que cada um entrega para os seus times, eu iria de Ramiro, porque o Ramiro é muito importante para dar o equilíbrio do Grêmio. Eu vou de Ramiro. E essa importância está muito ligada à passagem do Renato, né? Sim. Que chega lá e tira o Ramiro do atoleiro em que ele se encontrava junto à torcida e traz ele para o protagonismo que ele tem hoje no time. É que muito pouco os jogos do Rojas. Também muito tem pouco, isso, não tem como dizer. Principalmente que vocês viram, eu não vi esses últimos 2 jogos, né? Que influenciaram talvez muito lá. Que você quer se abster? Não, mas vai dar empate. Pode dar empate, não. Não, eu voto. Então vai. Vou de Ramiro. Beleza. Pelas razões que o Serginho explicou. Ele tem um protagonismo maior e também conheço mais o jogador. Então eu voto mais no Ramiro. Vamos lá. Esse voto eu acho interessante, cara, porque antes da Copa eu não teria dúvida. Luan. Mas o Nenê tá jogando muito bem. Tô curioso para saber em quem vocês vão votar. Luan, eleito melhor da América no ano passado, ou Nenê, para muitos a referência técnica do São Paulo de hoje? Poxa, o Luan fez um jogo bem abaixo do último jogo contra o Vasco, mas contra o Atlético foi bem. E a parada da Copa eu acho que ajudou o Luan a tirar a história da Copa da cabeça dele, né? E da não ida dele pro exterior, que foram umas coisas que abalaram um pouco ali o Luan. Eu vou de Luan, apesar de tudo. Mas aí você coloca um jogador que era reserva com outro treinador. Muitas vezes não era nem relacionado. Jogava numa posição que ele não era dele. Nenê jogava pelo lado do campo com o Dorival Júnior. Não tinha esse poder de marcação, de voltar para marcar. E aí, de repente, com o Aguirre, ele toma conta do time, literalmente falando, não só no vestiário, mas também dentro de campo, e jogando do jeito que está, e fisicamente bem, com 37 anos, na comparação com o conjunto da obra do ano,
Tudo bem que o Luan foi campeão da Libertadores, para mim estaria na Copa do Mundo, mas acho que pegando esse momento do campeonato, São Paulo chegando na liderança, eu vou de Nenê. Pet? Eu vou no Luan, apesar que gosto muito de Nenê, acho que cresceu muito em produção, virou uma peça importante, mas mesmo assim, como ele é peça importante para São Paulo, o Luan é peça importante para o Grêmio e concordo com o Serginho que essa história de Copa mexeu muito com a cabeça dele, a venda dele, que ia sair, não ia sair, mexeu, e o Luan estava lesionado no primeiro semestre também, e ele não estava bem, mas acho ano passado o melhor jogador do Brasil, então vou no Luan, é mais jovem, tudo, difícil a escolha, Difícil escolha. Mas vou no Luan. Everton ou Everton? Pô, comigo porque eu sou subjetivo. Everton, né? É. O Everton vai ganhar, isso eu tenho certeza. Tá bom, mas qual Everton, Katsu? Everton. Vai lá, começa você, Everton do Tricolor. O Everton do Tricolor. Everton do Tricolor. O Everton do São Paulo, ele chegou e mudou o São Paulo de patamar, isso é verdade. O Diego Souza voltou a fazer gols, a velocidade pelo lado do campo, o jogo ali com o Nenê, mas no conjunto da obra, e o Everton está com pouco tempo de São Paulo, mas no conjunto da obra, a importância que o Everton do Grêmio tem para o time, de ser um cara coringa, de ser um cara de confiança do Renato, eu vou no Everton Cebolinha. Engraçado isso, porque se a gente pegar assim, quem são os jogadores mais importantes do meio para frente nesse ano de São Paulo e de Grêmio? Eu acho que são esses dois aí, né? Por razões diferentes também, né? O Everton mais agudo, mais finalizador, e o Everton aqui um jogador mais completo, mais taticamente, faz né? Gol, mexeu, passe, corre, faz tudo, volta né? para marcar. Mas eu acho que pela capacidade de decidir um jogo, eu vou no Cebolinha, o Everton gremista também. E aí, Pet? Everton, meu amigo. Seu amigo? Ele volta só na amizade, ele só volta na amizade. Do São Paulo. Vocês explicaram isso. O Everton mudou muito e caiu como luva. É um bom voto, claro. Caiu como luva no time do São Paulo. E o moleque lá tá crescendo a produção e eu acho que continuando assim vai pra seleção, cara. Faltam 2 votos. Do Grêmio. Mas eu voto. Quanto é que tá em produção? Me perdi nada. aqui. Tá 7-3? Rapaz, pro Grêmio, hein? Jael ou Diego Souza? Acho que aí vai dar uma unanimidade. Diego Souza? Ok. Cruel. Cruel a comparação. Comparação. Então está 7-4. E falta o treinador. Renato ou Aguirre? Portaluppi. Olha, a mudança que o Aguirre fez no São Paulo, ela é de chamar atenção, né? Tanto que hoje eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras o seguinte: a gente queria um treinador que fizesse a mudança que o Aguirre fez no São Paulo. Todo mundo quer. Tamanha importância. Todo mundo quer, só no resultado, não quer no outro. Então o Renato já é um cara consolidado, é um cara que se o Tite não renovasse com a seleção, todo mundo ia apontar o dedo para ele. Tem que ser o Renato, tem que ser o Renato. Então assim, o trabalho desse Brasileirão e o trabalho que fez e que vem fazendo no São Paulo e os frutos que está colhendo e a identidade que ele está dando ao São Paulo, eu vou de Aguirre. Essa votação é biografia ou é momento? É jogo de hoje. Aguirre. Surpresa, hein? Você votar no Aguirre? Não. É que o Renato. O Renato faz um. O que o Renato fez esse ano é um trabalho de manutenção, porque já veio num patamar super alto. Como é que você vai explicar isso nos Pampas, Gaúcho Sérgio Xavier Filho? Estou explicando aqui para você, né? Não, mas para mim não interessa. Alguém grave esse vídeo, explique, coisa e tal, antes de me malhar, né? O Twitter do Serginho é bom. A gente vai mostrar depois o campinho para você de como fica.